Eu sou a Adriana Queiroz e esse é mais um Elegância da Alma, Mulher de Dentro para Fora. E hoje nós temos um episódio muito especial para falar da alma, para falar do nosso emocional, para falar de cura e uma convidada mais que especial. E eu gostaria de começar apresentando ela para vocês nesse primeiro momento, como ela gosta de ser chamada, filha amada do Criador dos céus e da terra, uma mulher que anda por fé, caminha no propósito de refletir o cuidado e a esperança que vem de Deus Pai, amando Jesus e amando pessoas. Ela é terapeuta formada pelo método Procure Cicatrizes do MPC, que foi criado para ajudar você a encontrar a raiz emocional das dores, que parecem incuráveis, e iniciar um processo profundo de conhecer a si mesmo. Tudo a ver com o nosso podcast, Elegância da Alma. Então, a verdadeira elegância, ela vem de dentro para fora. Então, vamos receber com muito carinho, com muito amor, Silvânia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Adriana. É uma alegria estar aqui também. Seja muito bem-vinda, viu? Eu não poderia iniciar esse podcast sem você, que foi uma peça tão importante para mim no meu processo de conhecimento, de olhar para dentro. E eu sempre admirei muito você por isso, pela sua leveza de falar de dentro, de essência, de Deus. Você é uma mulher que inspira muito isso. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história para nós, Silvânia. Está- É, eu, eu fico assim, um pouco emocionada, mas ao mesmo tempo feliz de estar compartilhando isso. Amém. Como eu falei contigo, né? Por muito tempo eu preferi ficar nos bastidores. Para mim é desafiador estar aqui hoje na frente das câmeras, que eu gosto de estar atrás das câmeras, acompanhar as pessoas, sentar à mesa. Sem de fato estar aqui. Mas eu tenho também aprendido nesse tempo que é confortável demais estar escondida, né? Sim. Num tempo em que a gente precisa transbordar daquilo que a gente está conhecendo, experimentando. Mas é isso. Minha jornada com Cristo começa em 2017, e aí, nesse tempo, tudo começa a mudar na minha vida, né? E quando chega em 2023, 2022, eu conheço a terapia na prática, né? Como eu sendo recebida na terapia. E foi tão cura para mim, foi tão edificação na minha vida que eu falei, eu preciso levar isso aqui para fora também. Eu preciso que outras pessoas também sejam tocadas. E é isso que eu faço hoje. Hoje eu busco levar cura para as pessoas daquilo que eu também experimentei. E eu acredito muito nessa essência. Muitas pessoas hoje falando de cura e querendo curar outras pessoas sem ter parado para conhecer a si mesmo, né? Sem ter parado para se permitir ser curado. Porque o processo de se permitir ser curado, muitas vezes nós não queremos. Eu sei bem o que Nós é não isso. queremos colocar um espelho na nossa frente, enxergar o nosso verdadeiro eu, Sim, né? é Nós verdade. não somos bonzinhos, nós não Dói, né? somos merecedores. E aí, de repente, você vem de um mundo de super mulher, super homens, e você tem que se despedir disso para reconhecer que você não é muita coisa. É quase nada, né? Então, conhecendo a graça de Deus, para mim fica muito mais claro hoje entrar nesse processo, E é entende? isso que eu quero já aproveitar que você falou aí, que é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como foi que você trouxe o espiritual Ah, para dentro da terapia, para essa cura, para essa essência? Como foi para você fazer isso? ok. Tudo começou em 2017, quando eu tive várias experiências com Deus, o Criador, Amém. e eu fui levada a ler muita Bíblia. Eu lia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ininterruptamente, por 3 anos seguidos, mas não era para me aprender, para ministrar alguém, era de fato eu me vendo ali dentro. E aí, quando chega no tempo da terapia, eu assistindo às aulas, eu vi a Bíblia ali. A minha Que professora, ela não lindo! falava, ela não atrelou a terapia à ciência, com a fé,
tanto quanto eu tenho colocado, mas enquanto as aulas eram passadas ali, desde biologia, a gente lá dentro vê biologia, vê várias outras áreas da ciência, eu vi a Bíblia em tudo por conta desse tempo lá atrás, por causa desses Sim. 3 anos de muito conhecimento da palavra. Então, em tudo ali eu via os versículos, eu falei, meu Deus, isso é um princípio bíblico. Meu Deus, a gente está vivendo consequências porque a gente quebra princípios, e aí a gente só precisa alinhar isso e aí dá certo. Então, assim, Sim. veio disso, veio do conhecimento, primeiro conhecimento da Bíblia, e ter experiências com Deus, né? Não adianta você só ler a palavra, você precisa conhecer o escritor da palavra, ter amizade com ele. E aí tudo flui, foi natural. Para mim foi natural. Que lindo, que lindo. Eu sou testemunha disso. Passei por algumas terapeutas, mas eu me encontrei quando eu ouvi você. Para quem não sabe, Silvânia é minha terapeuta, gente. Ela não está aqui por acaso. Essa mulher guerreira que ela falou aqui que nós queremos ser, era eu. Era, porque eu não sou mais essa mulher. Eu precisei olhar para o espelho, como ela disse, eu precisei olhar para dentro e entender que tá tudo bem não ser forte, tá tudo bem não dar conta de tudo, tá tudo bem você não ser perfeita, tá tudo bem você, sabe, ser vulnerável. E eu queria agora, Silvana, que você falasse um pouco sobre isso, como que está sendo para você hoje, porque você não é de Imperatriz, não é isso? Você Isso. veio de onde? Por que você está aqui? Fala para nós. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, mas já faziam 19 anos que eu morava em São Paulo. Né? Em 2017, esse tempo com Deus foi lá em São Paulo, e foi um tempo só eu e o Senhor dentro do apartamento por alguns anos, foi um tempo de muito entendimento, conhecimento, né? E aí, em 2021, eu chego em Imperatriz para passar 40 dias, e desses 40 dias também eu tive uma experiência muito clara com a voz de Deus, ministra no meu coração, você não vem aqui para passar 40 dias, você veio para ficar um tempo. E aí eu me desarmei, recalculei a rota, Nossa, imagina. literalmente, e de 40 dias já fazem 4 anos que eu estou aqui. Hoje eu me sinto uma cidadã dessa cidade porque eu amo esse povo, eu amo a cidade, eu fico chateada com quem fica falando mal daqui. E fique mesmo, que E se eu eu tenho, souber. e ao mesmo tempo eu tenho aproveitado essas oportunidades para dizer, gente, vamos honrar a cidade, vamos honrar esse povo, vamos honrar esse lugar, porque eu bato muito na tecla sobre desonra. Então, como que a gente está aqui nessa cidade sendo abençoada por esse lugar e você tem a coragem de murmurar, né? Murmurar. Eu passo pelas ruas dessa cidade abençoando, Oh, glória. orando, declarando transformação. E eu tenho visto muito o poder de Deus agindo no meio desse povo nesses 4 anos. E eu acredito que Deus tem muito mais para a Imperatriz. Tem muito mais, tem muito mais. Amém, amém. E falando um pouco sobre isso, né? Esses 4 anos que você está aqui, quantas pessoas você conhecer? Hoje você trabalha só na terapia individual? Como é que é o seu trabalho hoje? Sim. Nesse tempo, muitas pessoas que chegaram até mim, que têm seus empreendimentos, sejam pessoas de porte pequeno a porte grande, e foram tocadas, foram curadas e foram também despertadas a levar para dentro dos seus negócios. Hoje eu atendo no individual, atendo online, que eu atendo outras cidades, inclusive já estou atendendo pessoas de outros países, mas também atendo o corporativo. O corporativo hoje tem sido um alvo para mim que tem trago muita alegria. No corporativo, eu não atendo lá todo mundo junto, como costuma se fazer no corporativo. Estou levando um projeto, um plano piloto até, para que pessoas sejam tocadas lá individualmente, né? Que Para que legal. as pessoas elas entendam e reconheçam a sua própria identidade. É isso que vai diminuir as confusões, os desentendimentos dentro das empresas, dentro de casa, na rua. Isso é identidade firmada. Amém. E eu fico imensamente feliz, sabe por quê, Silvânia? Porque a gente sabe que o mundo é feito de pessoas. E nós
precisamos entender as pessoas. E a primeira pessoa que nós temos que entender somos nós É isso, mesmas. é isso, é Então, isso. quando você se vê, quando você se entende, quando você se respeita, você se valoriza, Sim, tudo ao seu redor flui mais, né? Então, sim, essa visão que você tem dentro das empresas, eu acho que ela é extraordinária, porque às vezes a pessoa traz de casa um problema para a empresa sim, e acaba refletindo, porque muito, quem vai estar naquele lugar vai estar vendo o que está acontecendo, que a pessoa está mal-humorada, que a pessoa está infeliz, que a pessoa está desmotivada. sim, Então, quando você passa a olhar como você está fazendo esse trabalho dentro das empresas, com certeza você está levando esse autoconhecimento que vai beneficiar não só aquela empresa, mas a vida daquela pessoa como sim, um todo. Então, hoje a gente sabe que as pessoas estão doentes, não é física, mas é dentro. Não sim, é por fora, é sim, por dentro. sim. E aí a gente, com esse trabalho que você está fazendo, inclusive eu com consultorias de empresas, já indiquei a Silvana, gente, ela é uma excelente profissional, já fez trabalhos lindos em empresas que eu indiquei e continua fazendo. Então, foi um plano que ela trouxe que deu muito certo, né, Amém. Silvânia? E a gente sabe que não é fácil, como Sim, você é disse, desafiador. né? Fala para mim esse tempo que você está aí fora das redes sociais. Eu não estou acreditando. No mundo da tecnologia, Sim, na era da internet, quanto tempo você ficou fora das sim. redes? Fazem 8 anos que eu tive esse, essa decisão, e aí, por muito tempo, no início é desafiador, Sim, né? Mas lá no início, para mim, foi sobre identidade, foi sobre eu parar de querer expor uma pessoa que, de fato, não era de verdade aqui dentro, né? E as redes sociais, ela nos seduz muito para viver isso, né? Para viver quem você não é. E é muito perigoso isso, porque por você viver ali, expor alguém que você não é, você pode até se acostumar com isso e se perder de novo na sua identidade. Quer dizer, a gente está falando de firmar uma identidade, mas os nossos hábitos, se a gente não, todos os dias, olhar para onde a gente está caminhando, o que de fato a gente está construindo em nós estamos puramente se enganando, né? Então, assim, no início foi um tempo de Deus trabalhar comigo, de, de, de trabalhar o meu caráter, a minha identidade, de me tirar totalmente mesmo da multidão. Hoje, já mais, desde o início do ano, eu senti já de voltar. Mas sabe quando você também se acostuma? o comodismo, né? Exatamente. Aí eu que pensei, eu falei, isso aqui está confortável demais para mim, né? Porque a exposição, ela tem seu lado bom, mas também você tá de fato se expondo. Ali não é todo Verdade. mundo que quer algo, né? Extrair algo bom de você, mas ali tem pessoas incrédulas, tem pessoas amargas, tem pessoas egoístas que também vão tentar fazer com que você não acredite que você é o que você acredita que você é, nem quem de Verdade. fato você é. Então a gente precisa hoje, para quem quer estar nas redes sociais, eu acredito que o primeiro passo é primeiro se encontra, sabe? Primeiro saiba quem você é, porque a mídia, ou estar na mídia hoje, se você não for firmada na sua identidade, você vai estar em crise continuamente, né? Verdade. Então é muito importante isso. Esse tempo que eu fiquei, para mim, foi maravilhoso. Agora, essa semana, provavelmente eu já lance meu Instagram. Foi É, desafiador estar como profissional sem Instagram, mas ao mesmo tempo, para mim, foi um tempo de descanso, sim, de acreditar que o que eu estava fazendo era para um público-alvo, para algo mais pontual, e de fato foi, assim, veio até mim pessoas muito especiais e que elas estavam confiando em indicações, que é isso que aconteceu até aqui, né? é verdade. Indicações, e assim, eu me sentia privilegiada porque as pessoas chegavam já confiando por causa de uma indicação, e a terapia, ela tem esse desafio, né? De como é que eu vou me abrir para alguém que eu não conheço? Que eu não sei Verdade. quem é, de onde veio, para onde vai, e é esse desafio, mas eu tenho experimentado de muita graça de Deus lá dentro, as pessoas têm se aberto, têm sido curadas, têm sido transformadas pelo poder do conhecimento de si mesmo, do conhecimento que precisa, quem é cristão, eu exponho muito claro os princípios para serem Sim, restaurados,
Quem não é o respeito, eu não fico lá falando Bíblia para a pessoa ou falando de Deus para a pessoa, eu atendo profissionalmente, mas de uma forma que alinhe ela. Muitas vezes ela é alinhada dentro do propósito dela sem saber que está restaurando princípios, porque eu respeito o tempo de cada um. Tipo, no corporativo é muito desafiador, porque é um público Verdade. grande e a maioria das pessoas não querem ajuda, entende? Então, eu não faço milagres. Eu tenho a minha parte de entendimento e conhecimento, mas se a outra pessoa ela se blinda, não acontece nada. Então, é comum a Adriana ter tido uma experiência maravilhosa lá dentro e sair espalhando para as amigas dela. Tem pessoas que vêm e vivem coisas maiores que a Adriana, mas tem pessoas que vêm e não acontece nada, porque vieram com seus corações fechados, Você falou uma coisa bloqueados. muito importante agora, Silvana, desculpa de cortar, e eu quero que você explique mais para nós. Qual é o percentual dessa cura, dessa busca por essa essência da pessoa, quem ela é, na verdade, dela? Qual é o percentual dela para esse processo acontecer de transformação? Qual é o percentual dela? O que ela tem para entregar. Se ela se entregar 100%, ela tem 100%. Se ela entregar 20%, ela tem 20%. Entende? Tem pessoas que a gente consegue fluir, porque eu trabalho por etapas. Hum. Tem de 1 a 10. Então, tem gente que consegue fluir muito bem até o 4. Do 5 para frente, chega ali, eles travam. Eles não querem se abrir em algumas áreas específicas, em algum trauma específico. Algumas precisam de tempo e outras, nem o tempo faz com que elas abram o coração. Difícil, né? Então, não tem como eu dar uma garantia de cura, não tem como eu dar uma garantia de transformação, porque não depende só de mim, depende do outro. E é isso que eu acho interessante, Silvânia, porque assim, a gente vê muita gente doente da alma, mas como você disse, não quer se despir, Sim, não sim, quer se abrir, sim. não, e assim, Não quer liberar perdão? não quer liberar. Nossa, isso é muito forte quando a gente fala sobre isso. Quando eu falei assim desse percentual, é porque 100% está na mão da pessoa, dela querer a transformação, dela querer se conhecer, dela querer passar por esse processo que é dolorido. E eu não sei, eu gostaria de te perguntar, pelo que eu tenho de conhecimento da neurociência, eu queria que você explicasse mais um pouquinho sobre isso, que nós somos reflexo daquilo que nós vivemos antes. Sim, Então, sim. a gente não julgar, eu aprendi muito isso Uau. nesse processo, que eu não posso julgar as pessoas, mas eu quero que você explique, como terapeuta, especialista da áurea, mais um pouco, por que que a gente precisa olhar para as pessoas com um olhar mais de amor Sim, e não de julgamento, sim. né? Porque toda ação gera uma reação. Como que a gente pode fazer para a gente não julgar tanto as pessoas, Silvânia? É, é uma, é uma pergunta complicada de responder, porque é muito pessoal. Por exemplo, a pessoa que ela nunca se permitiu ser tratada, não tem, raramente ela vai conseguir amar ou olhar com compaixão o outro. Porque ela já está toda ferida, toda bloqueada. Ela já tem o seu pensamento, a sua forma de pensar já está formado e ali é intacto. Geralmente, pessoas que elas são muito feridas, elas não se abrem para um novo, elas não se abrem para um conhecimento diferente, elas não se abrem para um ser cuidado. Uhum. Então, acaba sendo complexa essa pergunta ser respondida por causa disso. Não tem como alguém ter compaixão se ele está extremamente ferido e se ele continua por onde passa, murmurando, falando mal do outro, desonrando. Se a cultura dessa pessoa é o tempo inteiro uma energia negativa, então, raramente essa pessoa ela não sabe nem o que é misericórdia nem perdão. Ela não sabe o que é compaixão, ela não sabe o que é amor, porque ela não se permite ser amada. A vida dela é sem cor, a vida dela é amarga, entende? Então, assim, de fato é isso. Isso é muito pessoal. Alguém que já tem uma sensibilidade, um conhecimento, aí sim, ela tem como olhar para o outro, com essa forma. É algo natural. Mas se a pessoa quiser, ela pode ser tratada dessas feridas, dessa rigidez, se ela quiser, Sim, ela pode. sim, sim, sim. Inclusive, eu tenho assistido dentro da terapia muitas destravas e muita cura a partir disso. Pessoas que não conseguiam abraçar, pessoas que eram extremamente, não demonstravam nenhum tipo de afeto e de cara, assim, elas já chegam, olha, eu sou assim, eu não gosto de abraçar e tal. E quando a gente vai tratando, por que você não gosta de abraçar? Sempre foi assim?
E aí, quando você vai lembrar, a maioria das vezes, lá na infância, era uma criança extrovertida, que beijava, que abraçava, mas aconteceu alguma coisa no percurso que é melhor não abraçar, para mim não sofrer. Porque lá atrás, quando eu abraçava muito, chegou um abusador na minha vida e ele se aproveitou do meu abraço. Então, não é bom mais abraçar porque é perigoso. Eu abraçava muito, mas o meu avô, a minha avó, que eu tanto abraçava, foi embora. E eu sofri muito com a ausência deles, então não quero mais ter afeto. Então aconteceu alguma coisa, Sim. entende? Aconteceu alguma coisa lá atrás para que você fique essa pessoa que hoje não demonstra sensibilidade, não demonstra sentimento, não gosta de abraçar, não gosta de afeto. Quando, na verdade, aí é onde entra a Bíblia. Onde é, onde é que princípio que a gente está quebrando quando a gente se blinda desse jeito? Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez tudo pelo poder da sua palavra. Ele dizia, haja, né? Haja luz, haja peixe nos mares, enfim. Mas quando foi na hora de formar o homem, ele diz, façamos, e diz que ele formou do pó da terra, formou a pessoa. Então Deus nos tocou. A gente tem necessidade de toque, porque é um princípio, entende? Toda vez que eu digo que eu não gosto de toque, alguma coisa aconteceu lá atrás. De repente foi lá na gestação, foi no parto, entende? Não, senhora, minha mãe disse que eu sempre fui assim desde bebê. Aconteceu alguma coisa no parto, mas alguma coisa aconteceu para que haja essa disfunção. E como tratar isso? Como que a gente pode fazer para melhorar isso, para que a gente destrave realmente? Porque eu sei que tem pessoas que não querem viver assim, Uhum, sei que tem pessoas que se sentem prisioneiras sim, dessas feridas emocionais, né? Que existem vários tipos de feridas, mas tem a rejeição, tem da traição, tem a ferida da humilhação, tem a ferida, como é que eu posso falar? Tipo assim, essas feridas, elas foram lançadas em nossas vidas sim, lá atrás, sim, só que a gente cresceu com elas. Como que a gente pode fazer para tratar elas? Eu sei que a gente não vai ficar 100%, mas a gente pelo menos viver em paz, sim, sem deixá-las atrapalharem a nossa vida, os nossos relacionamentos, porque essas feridas, elas atrapalham, né, muito, Silvânia, muito, a muito, nossa vida. sim, Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso, sim. Silvânia? É uma escolha. A escolha, É uma verdade. escolha, um exemplo. Tem gente que acha que eu nasci assim, por exemplo, geralmente quando você conversa com alguém que é mais bruto, né, que não Uhum. gosta de abraço, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não. Então, quem tem esse formato de pensamento, raramente ele vai pedir ajuda. E como é que trata isso? Vem para terapia. Procura um Verdade. profissional. Da sua Muitas, confiança, né, ó, Silvânia? muitas coisas você consegue se compreender, se perceber e se mudar. Muitas coisas a gente percebe. Por exemplo, quando você percebe, meu Deus, eu estou reclamando demais. Então, quando você tem essa percepção, você mesmo começa a se policiar para não ser tão reclamona. Mas tem coisas que você já percebeu, já tentou mudar e não conseguiu. Provavelmente você precisa de uma ajuda profissional. É verdade. É Eu isso. passei por isso. Começa escolha. É uma escolha se você acha normal viver o que você está vivendo, esses que chama ciclos repetitivos, ou se você de fato você fala, não, eu quero romper isso. Chega de ficar sofrendo, chega de ficar. Para pensar. Às vezes a gente está paralisado, a gente está sofrendo com algo que aconteceu 20 anos atrás. Para Verdade. pensar como. E ao mesmo tempo que foi 20 anos atrás, essa dor está tão recente como se foi ontem. Porque você está carregando isso todos esses anos. Quando a gente encontra a raiz desse trauma, ela é curada. A nossa mente ela é maravilhosa, ela é poderosa. A gente tem um poder de ressignificar, de dar um novo olhar. Isso é extraordinário. E agora eu quero te fazer uma pergunta bem polêmica, porque isso que você fala, essa escolha, ela é muito importante. Hoje em dia tem muita gente escolhendo se expor nas redes sociais. Aí elas acham que isso é vulnerabilidade, que isso é mostrar quem ela realmente é. Então, aquela superexposição de que quando está triste eu vou lá e posto, quando eu estou feliz eu vou lá e posto, quando eu estou passando por um problema eu vou lá e posto. Uhum. O que você acha como especialista? Como profissional da área da terapia, o que isso representa? Essa superexposição, ela realmente é saudável ou ela tem uma raiz ali de algo faltando? Tem uma raiz. Tem pessoas, inclusive, que elas precisam do profissional
para sair desse lugar de coitadismo. Porque até mesmo o lugar de coitadismo, muitas vezes, é o lugar dela ser vista. Entende? Tem gente que precisa estar doente no inconsciente dela, precisa estar doente para poder ela ser vista, para poder ela receber um carinho, para poder ela receber um presente. E aí isso acaba virando um ciclo vicioso, que ela melhora, aí vai todo mundo para a sua rotina. E ela já não recebe mais tanta atenção, tanto carinho. E aí o mecanismo que o próprio corpo dela desenvolveu, os gatilhos que desenvolveu eu preciso ficar doente de novo, porque as pessoas me veem, as pessoas me dão mais carinho. Só que isso é horrível. Você nunca vai sair disso, você nunca vai crescer. Entende? Não vem de Deus isso. Verdade. Enfermidade, você está constantemente em enfermidades. E aqui eu abro um parêntese, eu não estou falando de pessoas, tem pessoas que passaram por coisas terríveis e por não ter ajuda, não saber que tem como pedir ajuda, elas vivem nesses ciclos de enfermidade realmente, com tantas outras coisas acontecendo, porque não tem esse conhecimento. Mas tem muitas pessoas que é muito difícil até de conviver com elas e elas fazem a família inteira sofrer porque é como estar sempre procurando chamar atenção num lugar de coitado. E nós não somos coitados. Nós somos pessoas extraordinárias, iluminadas, Amém. sabe? Pessoas que Deus escolheu habitar dentro de nós para resplandecer a glória dele, a grandeza dele aqui. Só que quando a gente não se conhece, tudo que a gente enxerga é a nossa dor, a gente nunca vai ver Deus. É isso. Egoísmo, né? Aí entra o ego, né? Tipo assim, você quer ser o centro naquele momento. E agora eu quero te fazer mais uma pergunta. Essa geração de mulheres hoje, guerreiras, né? Excelentes profissionais, mulheres bonitas que cuidam do corpo, cuidam da aparência, mas que por dentro estão destruídas, estão dilaceradas, que estão sofridas, que romperam com elas mesmas para seguir um padrão. O que que você diz para essas mulheres hoje? O que está acontecendo com essa geração de mulheres? Essa questão de romper com alguns paradigmas do passado, que a mulher não trabalhava, que a mulher não poderia ter seu próprio renda tal, e a mulher foi humilhada, e a mulher passou por violência, suportou tudo isso e agora ela pode. Só que agora ela está nesse lugar, a guerreira, eu dou conta, eu consigo, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, mas que por dentro ela está quebrada, Uhum. ela está sufocada, ela está machucada, ela não consegue permanecer em relacionamentos saudáveis, ela não consegue se ver como uma pessoa amada, ela não consegue se ver inteira. O que que você me diz dessas mulheres? Sim. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, é, o excesso de também de não se cuidar, de não se colocar no seu lugar, de não fazer nada é ruim, mas o excesso também de querer ser, de precisar ser a que dá conta, a super mulher, isso também é excesso. E todo excesso esconde uma falta. A gente precisa vir para um ponto de equilíbrio, né? É bom se cuidar, é bom você ter a sua profissão, seja, se for na minha profissão, é cuidar da minha família em casa. Isso é maravilhoso. Isso é hiper importante. Não, Silvana, Deus me chamou para estar no meio empresarial. Isso é hiper importante. É a sua identidade. Entende? Deus chamou cada um para o seu lugar e cada um de nós temos um propósito. Amém. E se você vive isso em equilíbrio, isso é maravilhoso. Mas tudo que é desequilíbrio é uma disfunção e toda disfunção traz confusão. Porque ao mesmo tempo que hoje temos esse empoderamento feminino, essa bandeira levantada de uma forma é, com um braço tão forte, mas também eu tenho visto muitas mulheres desmoronando. É Sim, tanto que hoje se fala muito em burnout, né? E o que é o burnout se não é um desmoronamento de identidade? É a pessoa que ela quis tanto ser algo, ela quis tanto carregar algo, e agora ela não está mais dando de conta, só que ela precisa, porque ela colocou essa identidade que ela dá de conta, e agora precisa. Só que agora tem muita gente desmoronando. Quando, na verdade, gente, sabe o que é essencial na nossa vida? É ser quem você é, ser simples, há uma beleza
incrível em você ser simples. E quando eu digo ser simples, não é ser uma pessoa relaxada. Não. Ser simples, como muita gente diz, fulano é simples, como uma denotação de pobreza, de coitadismo. Não, há uma beleza extraordinária em ser você, em ser simples, sabe? As pessoas amar você por quem você é. Não somente pelo que você faz ou pelo que você pode entregar para alguém, mas pelo que você é. São pessoas tão incríveis. Você quer saber quem são esses tipo de pessoas, essas pessoas simples e que sabem quem elas são? É maravilhoso estar perto delas. Você falou uma coisa muito, muito boa. Ultimamente eu tenho ouvido muito podcast e eu sou uma verdadeira estudante, sou eternamente estudante. Eu gosto sempre de estar buscando coisas para melhorar, inclusive agora com a Adriana Queiroz, Elegância da Alma, Mulher de Dentro para Fora, tive que estudar mesmo, buscando mais coisas. E eu estou amando isso. As pessoas gostam de pessoas leves, Yes. de pessoas felizes, de pessoas que trazem paz para elas Sim. e não tempestade. Sim, sim. As pessoas gostam de calmaria, elas correm para os braços daqueles que acolhem, que abraçam, sabe? Do seu jeito. As pessoas estão repelindo essas pessoas que estão sempre machucadas demais, que são vítimas demais, que querem estar à frente demais, que não se veem que elas estão extrapolando. Então, eu vejo que hoje as mulheres estão vivendo um colapso silencioso, né? Da falta da identidade, da essência delas. E hoje, eu, buscando estudar isso, eu falei assim, que bom, obrigada, Deus, por me dar a oportunidade de poder olhar para dentro de mim e ver que o simples, que o básico, ele é maravilhoso e que é bom ser aconchegado, sabe? De você ter um abraço caloroso, de você ter aquele momento de qualidade, de você se permitir. Então, eu estou redescobrindo isso. Sim. Mas também tem uma outra parte que eu queria perguntar para você agora, né? A gente vê que o mundo está nesse colapso, principalmente as mulheres. Tomamos uma frente que não era nossa, a gente quis mostrar a força que nós não temos, né? A gente sabe que, biblicamente, a força é do homem e a harmonia da mulher. Sim. A mulher é esse aconchego, a Sim. mulher é esse lugar quentinho, sabe? Que você chega em casa, tem uma comidinha quentinha para você comer. Não que você tem que ser dona de casa, mas quem faz a comidinha gostosa é a mulher, Sim. sabe? Aquela mãe que chega e senta na mesa com a família, monta aquela mesa posta para a família sentar ali. Só que para isso você tem que ter tempo, você tem que ter um equilíbrio. Então, hoje a gente vê que existe um desequilíbrio na vida das pessoas e principalmente das mulheres nesses papéis de ser mãe, de ser empresária profissional, de ser esposa, de ser filha, né? De ser essa mulher lá que está à frente também de papéis, seja nos grupos de amigos ou da igreja. Como que a gente equilibra isso, Silvânia? Essa pergunta, ela precisa de ser uma revelação, uma luz dentro de nós, um entendimento, não só aqui, mas em pra cá, né? Sim. Porque, é, imagina, você entender quem você é. Aí a gente volta para a identidade. Quando você entende quem você é, os papéis, cada um vai para o seu lugar. Você começa a entender que lá no trabalho, se você sair de lá hoje, lá vai continuar. Exatamente. Entende? Não, mas se eu sair de lá, quantas vezes eu não escuto isso? Mas eu sou a melhor da equipe, eu sou a que faço mais. Me desculpa. Talvez quando você sair, aquela equipe ela vai se desenvolver muito mais. Porque, às vezes, quando a gente dá de conta de tudo, quem está ao nosso redor, muitas das vezes tem pessoas extraordinárias ao nosso redor. Só que de tanta gente fazer de tudo, você acaba castrando essas pessoas. Você acaba, sabe assim, você está dizendo para elas que elas não são capazes. E realmente essas pessoas elas começam a ficar sem fazer nada ao nosso redor. Só que quem se sobrecarregou? Você não foi chamada para fazer tudo sozinho. Exato. Nós somos um corpo. A Bíblia ela fala muitas vezes que nós somos um corpo e cada um de nós é um membro. Entende? E todo membro do nosso corpo aqui, todos os membros, cada um tem o seu papel importante. Agora, eu vou botar outra pergunta agora. Essa questão das pessoas quererem fazer tudo, ser boas em tudo. Por que que está acontecendo? Por que que as pessoas não conseguem olhar mais para dentro delas, para se reconhecerem, para se verem as suas qualidades, para ver as suas forças? Porque todos nós temos. Por que que isso está acontecendo, Silvânia? É a necessidade de ser aprovado.
Ó, isso não é só nos adultos, não. Se você olhar as crianças, elas já começam a ter um comportamento diferente a partir da necessidade de serem amadas. Então, elas têm comportamentos, elas começam a chamar a atenção para dizer, me ama, sabe? Me veja. E não é muito diferente. E essa criança, ela cresce nesses mecanismos de ser visto e ser amado. Então, nada mais o que leva uma pessoa a querer dar de conta de tudo, provavelmente foi uma criança que não foi vista, que não foi reconhecida, que não foi amada como ela gostaria, entende? E eu quero bem frisar isso, porque não é que ela não foi amada, mas ela não foi amada como ela gostaria, entende? Existe isso, né? Hum. Então, olha como é rico isso, como é maravilhoso você ver. Então, você que está nos assistindo, né, se permita, né? Tem muitas pessoas que são de Cristo e falam, Deus vai me salvar. Com certeza Deus vai te salvar, mas Deus também vai usar profissionais para te ajudar, porque é Ele quem nos Sim, capacita. sim, E eu queria que você falasse sobre isso, Silvânia, que tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas doentes, né? Porque elas acham que Deus vai curar elas, elas não se permitem buscar uma terapia ou um psiquiatra. E eu vou falar para você por experiência própria, eu tenho pessoas que eu amo, pessoas maravilhosas, capacitadíssimas, que hoje estão doentes da alma, em processo de tratamento fortíssimo, de ser totalmente afastado da sociedade, porque não consegue mais, a doença tomou de conta. E quando a pessoa oculta isso, né? Quando você vai ver já é tarde demais, pessoas dentro da própria igreja que dizem conhecer a Deus que estão tirando a própria vida. sim. Então, o que está faltando? O que as pessoas, até onde elas podem ir com a Com religião, não, fé. com a fé, Uhum. e até onde elas têm que irem pelo conhecimento mesmo, da ciência. Ok. É muito interessante, essa pergunta é muito importante, ela acaba sendo um pouco polêmica, né, Sim, no meio cristão, mas eu acredito que em muitos é uma falta de entendimento, a mistura de zelo, de achar que, mas Deus não faz tudo, Silvana, mas Deus não cura, e aí eu vou trazer para minha experiência, tá? A minha experiência, e aí eu respeito o tempo de cada um, mas eu acredito, e o pouco que eu conheço a palavra de Deus, ele é comunhão. Deus, ele é família. Se tudo Deus me curasse só no meu particular, eu ia ficar uma pessoa, de certa forma, egoísta, orgulhosa, porque eu não preciso de ninguém. Deus é o suficiente. Eu não preciso nem de médico, porque lá dentro do meu quarto eu oro e Deus me cura. Então, isso correria o risco de eu ficar muito orgulhosa. Entende? sim. Porque aí é mérito, é o tanto que eu oro, é o tanto que eu busco. Mas quando a gente olha na própria palavra de Deus, em várias passagens, mas eu vou citar aqui o livro de Tiago 5, capítulo 5, versículo 16, que diz: confessais vossas culpas a Deus. Não, lá está dizendo uns aos outros, para ser curado. Então, é um Deus de comunhão, é um Deus de família. Nesse mesmo capítulo, mais embaixo, diz assim: estando alguém enfermo, sabe? Vão visitar, orem uns pelos outros, porque a oração do justo, a oração com fé, ela é muito em seus efeitos. Então, assim, o tempo inteiro a Bíblia está mandando a gente ficar em comunhão, entende? Só que, assim, todo o excesso esconde uma falta. E toda falta, ela traz divisão, que ela traz contenda. Aí, o que que acontece? Eu nem posso ficar só lá no meu secreto, mas eu também não posso também só depender das pessoas. É o Tem que ter um ponto de equilíbrio, né? equilíbrio. É o Exatamente. equilíbrio. Tem a sua fé, tem a sua intimidade com Deus. A ponto de ouvir Deus dizer assim: Silvana, procura a Adriana hoje, vai conversar um pouco com ela. Verdade. Entende? Essa é uma fé madura. Ouvir, né? Essa é uma fé inteligente. Porque não é só eu ir para a igreja que diz que eu estou em Deus. Verdade. Não é só quem lê. Tem pessoas que já leu a Bíblia várias vezes e ela não consegue praticar nada do que está ali. Então não é só também ler a Bíblia. É ter revelação, é ter intimidade com o dono daquela palavra, a ponto de ouvir ele para falar: hoje tu precisa procurar um médico. Hoje tu precisa de caminhar. Fazer uma atividade física, você precisa se Exatamente. ajudar também, né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. a última pergunta, eu sei que vocês estão aí loucos para ficar, mas vai ter que ter a parte 2, gente, porque ela é uma riqueza em pessoa de conhecimento, é uma pessoa
que eu indico sempre e me ajudou muito. Eu queria te fazer uma pergunta que hoje está mexendo um pouco comigo. Eu estou vendo muito. A rede social, a gente sabe que ela é camuflada, que existe muitas mentiras, é mais mentiras do que verdade. E às vezes a gente fica até com medo de estar lá, né? A gente fica até com medo de se expor lá, porque a gente já fica pensando, meu Deus, será que vão achar que eu estou mentindo? Porque existe isso. Sim. Mas tem muita gente que se alimenta da mentira, É isso que do engano. é Então, isso. tem muita gente que está ali para uma dopamina, sabe? Rápida, que é se alimentar da mentira, Sim. da vida do outro que eu não consigo fazer, do que eu não consigo realizar, eu vou realizar no outro, que é uma mentira. E hoje eu vejo muitas pessoas falando assim: olha, quando você enaltece uma pessoa, você é quem brilha, você é quem cresce. Só que eu vejo que essa fala, ela não é uma fala bem assim. Quando você enaltece o outro quem? Quem pode te dar algo em troca? O outro que pode proporcionar alguma coisa? Ou você tem que enaltecer aquele que não pode te dar nada? Aquele que você vai lá dar o teu tempo, dar o que tu tem de melhor, que é o teu tempo, para ele sem esperar nada em troca, porque ele não tem o que te dar. Eu queria que você explicasse um pouco disso, porque hoje está essa geração febre na internet. Toda que você falava assim, você tem que enaltecer o outro, porque quando enaltece o outro é que você cresce e tal. E você vê que não existe muita verdade nisso. Explica um pouco para as pessoas entenderem o que é esse enaltecer o outro. É que isso é uma linha muito fina entre enaltecer ou bajular, né? É enaltecer ou eu estou fazendo isso com uma intenção errada. Então, isso é uma linha muito fina, é muito de personalidade, de caráter. É muita questão de caráter, porque eu acredito muito eu acredito muito na cultura da honra, de dar honra, de honrar a pessoa, mas também a essência da honra não é nem o que eu falo na frente da Adriana, é o que eu falo da Adriana quando ela não está presente. É o que eu faço para a Adriana quando ela não está presente, entende? Sim. Porque assim, ó, eu posso até te enaltecer aqui agora. E aí tu vai sair e na primeira oportunidade que eu tenho, eu vou te desonrar. Então, que enaltecer é esse? Esse enaltecer, ele é saudável a partir do momento que é algo natural meu, que independente de quem está ao meu redor, eu faço isso porque é natural, porque é da minha essência fazer isso. Entende? E não porque a mídia está mandando. Eu nem gosto muito da Adriana, mas eu preciso enaltecer ela porque a mídia está falando. Não, isso não funciona. É muito mais sobre o caráter. Verdade. E a gente sabe que nós temos 24 forças de caráter, né? Que a neurociência mostra para a gente, a psicologia positiva nos ensina a ver essas 24 forças de caráter. E as 5 primeiras são aquelas que te representam, que te definem. E ali nós temos forças de caráter da justiça, nós temos a da espiritualidade, nós temos a social, nós temos do autodesenvolvimento. E essas forças de caráter, hoje, eu acho que é algo que a gente precisa buscar lá na nossa essência. O que você defende? O que você acredita, né? Porque quando você se posiciona, você está dizendo, eu acredito nisso. Quando você faz algo, você está falando assim, eu defendo isso aqui. É por isso aqui que eu vim, por isso aqui que eu estou. Por isso que hoje você está aqui não é por acaso, porque eu acredito no autoconhecimento. Eu acredito que quem conhece a si mesmo se torna uma pessoa forte. Porque você não vai deixar mais que as pessoas te digam, Silvânia, você não é isso. Exatamente. Não, porque você sabe quem você é. Sim. Então, o autoconhecimento, ele te dá autoestima, ele te dá coragem, ele te dá motivação. É a partir do autoconhecimento. É isso que eu acredito. Sim, É? sim. E eu acredito nisso, por isso que eu defendo tanto. Esse podcast não é por acaso, né? Não é, porque eu acredito, eu faço o que eu acredito. E eu estava, agora terapia, né? Eu estava esses dias fazendo coisas que não era aquilo que eu acreditava. Sim. E aí eu tive que redefinir minha rota. Sim. E numa conversa, tá, gente, com a Silvânia, que eu fui lá levar a Helena, minha sobrinha, faz terapia com ela também. E aí ela falou uma palavra para mim. Uma palavra, ela mexeu com tudo que estava aqui dentro de mim. Eu falei assim, como que você faz isso? Mas era o que eu precisava ouvir naquele momento. Ela virou para mim e falou assim, você já assumiu a sua governança? Eu falei assim, como assim a minha governança? E ela disse, Deus vai falar contigo. E eu vejo que, para mim, Adriana, faz muito sentido ligar a ciência com a fé.
para mim, eles estão muito conectados. E eles dizem muito. Por exemplo, a gente falou de feridas emocionais aqui, a gente falou de rejeição, uma série de feridas que muitas pessoas hoje vivem, são rígidas, são pessoas amargas, são pessoas infelizes, são pessoas doentes, porque isso não faz somente o social atrapalhar, mas também o físico da pessoa é abalado. E o que acontece quando a gente não busca essa essência? A gente deixa de se conhecer, deixa de viver o propósito, deixa de ser quem nós nascemos para ser. E para finalizar, eu gostaria que você desse uma palavra para essas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora. Uma palavra que possa ser uma palavra da terapeuta Silvânia, mas a mulher de Deus também, Silvânia. Sim. Que você pudesse dar uma palavra para essa pessoa que, de repente, está perdida, está machucada, está ferida, está isolada, está desestimulada da vida, querendo desistir. O que você falaria para essa pessoa agora? A primeira coisa é para tudo. Comece a se sentir. Eu poderia até começar falando, né? Me procura lá no consultório. Mas aí muita gente ia aproveitar para dizer, não, mas eu não estou com dinheiro, eu não estou trabalhando. E aí a pessoa já desiste. O primeiro passo é desejar mudança e olhar para si mesmo. Como é que eu faço isso? Sai no meio da multidão, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, se senta, se deita, eu não sei, mas se permita olhar para você. Vai para o espelho, que é o mais difícil para o espelho. Esse é o Mas principal. vai para lá e, de fato, o que eu estou vendo aqui? E olhe para os seus traços. É tristeza que você está vendo? Então, meu Deus, eu preciso rapidamente restaurar isso aqui. Sabe? Então, não sei o que é. E pequenas mudanças de hábitos. Quando você começa a reconhecer o que precisa ser mudado em você, você mesmo vai começar a falar, é só eu mudar isso aqui. Dá um primeiro passo. Um exemplo, eu sempre uso assim a academia, né? Tem gente que está sedentário e quer fazer a inscrição hoje e hoje ir para a academia fazer 1 hora de treino. Não vai funcionar. Você vai desistir antes do primeiro mês. Verdade. Porque seu corpo, seus hábitos não tá para isso. Começa aí 2 vezes por semana. Começa a fazer 20 minutos de academia. Mas comece todos os dias, né? Então, a terapia, ela não é diferente. Comece mudando um hábito. Hoje. Verdade. Entende? Mude um hábito hoje. Naquilo que mais o seu corpo está pedindo. Se você está hiper cansada, comece um hábito hoje. Eu vou dormir 1 hora antes do que eu estou acostumada a dormir. Mude um hábito hoje. E esse é o primeiro passo. Nossa, queria te agradecer demais, minha terapeuta querida. Obrigada por esse convite, obrigada por romper esse momento que para você agora está voltando para as redes, eu fico imensamente feliz. E a gente sabe que não é que nós temos que estar nas redes sociais, porque você foi testemunha disso, que você não estava e Deus proveu mesmo assim, você conseguiu clientes, você conseguiu sobreviver. Sim. E muito bem. Mas se tem mais pessoas para você alcançar, então é lá que a gente vai conseguir essas pessoas. Então, que você tenha uma boa retomada, que Deus continue te abençoando. E agradecer você que ficou conosco até agora. Esse foi mais um Elegância da Alma, Mulher de Dentro para Fora com a Adriana Queiroz. E se você quiser ter essa conexão mais profunda com o acompanhamento meu, eu quero te indicar a minha comunidade Mulher de Dentro para Fora, Elegância da Alma, onde você vai aprender a trabalhar o seu emocional, o seu profissional, o seu físico, o seu espiritual, para trazer essa mulher em equilíbrio que está aí dentro, para você sair desse colapso silencioso e se transformar na mulher que você nasceu para ser, uma mulher de dentro para fora. 3 meses comigo de acompanhamento online ao vivo. O link está aqui na descrição desse episódio. E muito obrigado e eu te espero no próximo episódio. Beleza da alma, elegância da alma, na verdade, mulher de dentro para fora.